Quantos estão com fome e sede da palavra de Deus? Eu estou com meu coração queimando. Você também está? Tem alguém aqui com o coração queimando nessa noite? Desde a hora que eu entrei por aquela porta ali, o meu coração se incendiou ainda mais, com os louvores, com a adoração da igreja. E eu creio que Deus ele tem algo muito especial para nós nessa noite. Não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor está nesse lugar. Amém, queridos? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Eu quero te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos juntos, nos reunindo, Pai, em Teu nome. Senhor, a Tua palavra é suficiente. Nada é sobre nós, Pai, mas tudo é sobre o Senhor, Pai. E tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, Pai, é para a honra e glória do Teu santo nome. Sabemos que isso aqui não é uma obra do homem, Senhor, porque se fosse obra do homem, Pai, seria muito limitado, as coisas não aconteceriam. E se vidas estão aqui é porque o Teu Evangelho tem atraído essas pessoas, Pai. E nós queremos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Senhor, ministra o coração do Seu povo, ministra o coração da Sua igreja. O Senhor toca, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe como cada um chegou aqui nessa noite. E Senhor, eu quero poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado sobre os nossos corações, Pai. Portanto, fique à vontade, Senhor. Toma o seu lugar, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite, queridos? Aleluia. Mais forte. Se você está feliz, aplauda mais forte. Aleluia. Queridos, ainda em pé, abra sua Bíblia, a epístola aí de 1 Tessalonicenses. Essa palavra, ela tem queimado em meu coração. Olhe para o lado aí e diga para o seu irmão: você é a palavra. Amém, você carrega essa palavra. Amém, você é um instrumento de Deus. E todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios para proclamar o Evangelho de Cristo, algo acontece. Amém, você crê assim? E essa palavra, ela tem queimado em meu coração. E eu quero ter essa graça de compartilhar com vocês. Aleluias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, aleluia, verso 19, aleluias. Todos acharam? Amém? Se você achou, pode dizer um amém, dar um glória a Deus e dizer: Senhor, fala comigo. Aleluias. Diz assim: não apagueis o espírito. Algumas traduções, algumas versões diz: não apaguem o espírito. Amém? Pode se assentar. Queridos, nós somos frutos de uma grande obra de Deus sobre as nossas vidas. Deus ele tem feito algo maravilhoso sobre cada um de nós. Se nós formos olhar um pouquinho para trás, algum tempo, alguns anos atrás, estávamos perdidos, estávamos sem esperança, estávamos mergulhados no pecado, distante de Deus. Vivíamos uma vida ali totalmente sem sentido, porque viver sem Cristo é uma vida sem sentido. Estávamos ali mergulhados no pecado, sem uma expectativa de vida. Olhávamos somente para as coisas que estavam ao nosso redor, ou seja, estávamos perdidos, sem esperança. Eu sempre faço essa reflexão comigo, da onde Deus me tirou, o que Deus fez sobre a minha vida. Sempre faço essa reflexão, sempre trago à memória a condição, a situação a qual eu me encontrava. E isso assim gera uma alegria em meu coração, gera um prazer em meu coração, porque somente Jesus, somente Deus, Ele tem o poder de fazer uma obra tão linda sobre as nossas vidas. Eu não tenho dúvida que se você também olhar um pouquinho pelo retrovisor aí da sua vida, você vai lembrar a condição que você se encontrava. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, queridos, que Ele vai lá no império de onde nós estávamos, naquele lugar distante, afundados ali no pecado, sem esperança, e Ele vai, Ele nos arranca desse lugar, nos arranca desse lamaçal de pecado, nos arranca dessa vida sem esperança, coloca os nossos pés sobre uma rocha e nos dá um novo destino de vida. E isso não tem preço, queridos, isso é algo maravilhoso. Isso somente é uma obra que Jesus pode fazer, o homem não pode fazer. Eu sempre digo que nós não temos o poder de mudar as nossas próprias vidas. O homem não tem essa capacidade, mas Cristo tem. E o mais interessante de tudo, que Ele vai até onde nós estávamos e arranca-nos desse lugar, coloca uma nova veste, novas vestes sobre nós,
coloca esperança em nossos corações, nos tira desse lugar de impossibilidades e nos coloca sobre uma rocha, e nos dá um banho ali da sua graça, coloca um sorriso em nossos lábios, e nos faz trilhar uma nova história, um novo caminho. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, o que Deus tem feito sobre as nossas vidas é algo maravilhoso. Eu tenho certeza que se você olhar ao seu redor e fazer uma comparação de alguns anos atrás, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e nós podemos dizer, é por isso que nós estamos alegres. Amém, queridos? A sua família tem sido transformada. Talvez você foi aquele que foi um instrumento de Deus para que a salvação chegasse em sua casa. Talvez nesses dias você olhe para você e diga, poxa vida, parece que não tem acontecido aquilo talvez que eu tenho esperado. Mas se você olhar com cuidado, com cautela, você vai ver que você tem sido um instrumento de Deus, você tem sido um canal de Deus para todos aqueles que estão ao seu redor. E pode ter certeza disso, meu irmão, Deus ele tem tocado vidas através da sua. E é tão interessante, queridos, que dentro desse contexto, essa palavra ela queimou em meu coração, porque nós estávamos perdidos, como disse. Não havia esperança em nossos corações. Mas em algum momento da nossa existência, querido, algo aconteceu. Tivemos um encontro com Deus. Algo aconteceu, tivemos encontro com o nosso Deus Todo-Poderoso, e isso mudou a nossa história. Isso trouxe, queridos, uma nova forma de vivermos, uma nova expectativa. Talvez muitos aí viviam uma vida totalmente, de fato isso acontece, uma vida triste, porque viver sem Cristo, viver sem a presença de Deus é uma vida sem sentido, queridos. Não tem sentido viver sem Jesus, não tem sentido vivermos uma vida distante da presença de Deus. É uma vida que não tem graça, é uma vida que você passa os dias apenas sobrevivendo. Mas quando nós temos encontro com o Senhor, algo acontece dentro de nós, uma nova expectativa nasce dentro de mim e dentro de você. E isso comigo aconteceu em 2013, queridos, num encontro com Deus, pastor Robson também. Eu me lembro que comentavam sobre isso, e eu estava recém-chegado na igreja. Eu falei, rapaz, eu vou nesse negócio, vou participar desse negócio, estão insistindo tanto, de certo deve ser bom isso. E o Elton também faz parte um pouco dessa história, porque nos acompanhou um pouco, Elton. Em 2013, queridos, eu fui para esse lugar, e é essa data a qual o Senhor tinha marcado para ter um encontro verdadeiro e genuíno comigo, queridos. A partir daquele dia, algo acendeu em meu coração. Aquela escuridão a qual eu vivia, aquela vida a qual que eu estava vivendo ali, queridos, de pecado, uma vida ali sem perspectiva, o Senhor mudou a minha história naquele lugar. E em 2013 algo aconteceu, uma luz acendeu sobre a minha vida, um fogo acendeu sobre o meu coração. E eu quero dizer para vocês que desde 2013 até hoje, esse fogo ele não mais se apagou, queridos. E se você for olhar para a sua história também, algo aconteceu. Se você está aqui é porque esse fogo um dia acendeu sobre a sua vida, e você tem sido nutrido por esse fogo. E dentro desse contexto bíblico, dentro dessa palavra, o Senhor começou a me trazer à memória, queridos, quantas coisas têm acontecido sobre as nossas vidas a partir desse momento. A nossa vida não foi mais a mesma. Só que eu quero poder entrar um pouco nessa mensagem com vocês, queridos, porque esse texto ele é um texto que me chama a atenção. Como nós dissemos, esse fogo ele acendeu sobre as nossas vidas. Em algum momento, talvez não foi num encontro com Deus que Deus acendeu algo dentro de você. Talvez foi no seu quarto, talvez foi através de um testemunho. Eu não sei qual foi o meio que Deus usou, mas algo Deus colocou dentro de você. Só que Deus ele traz dentro dessa palavra, desse contexto bíblico, algo que me chama a atenção, queridos. Que ele diz assim: ei, não apaguem o Espírito. Nós sabemos que somente Cristo, somente Jesus, Ele pode acender essa chama em nós. E Ele faz isso, Ele continua fazendo isso, e Ele tem um anseio de fazer isso sobre aqueles que ainda estão em trevas. Mas algo é muito interessante aqui, queridos, nós precisamos nos atentar, que se o texto está dizendo não apaguem o Espírito, isso é um sinal que eu posso apagar aquilo que um dia o Senhor colocou em minha vida, sim ou não? Hoje isso que você vive, queridos, nós sabemos dentro desse contexto bíblico que se nós não zelarmos por isso, se nós não cuidarmos disso, nós podemos perder isso que o Senhor nos deu.
E isso, queridos, o dinheiro não pode dar. Isso nada, ninguém pode nos dar. Nós sabemos que no momento da nossa entrega, no momento no qual nós abrimos o nosso coração a Deus, nós passamos a ser essa habitação, nós passamos a ser esse canal de Deus. E Deus, Ele trouxe esse fogo, Ele trouxe essa luz em meu e em seu coração. E esse texto, querido, ele mexe comigo porque ele fala: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E nós sabemos, queridos, que nós como os cristãos transformados, pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, nós precisamos zelar por isso que Deus colocou dentro de mim e de você. Nós somos responsáveis, querido, por essa chama. Eu não sei como está o seu coração nesses dias. Eu não sei sobre o que, quais são, ou sobre o que você tem colocado as suas expectativas. Eu não sei sobre o que você tem esperado que algo aconteça. Mas, queridos, eu tenho colocado a minha esperança em Cristo, porque Deus, Ele tem promessas para mim e para a sua vida. E Deus, Ele está trabalhando de uma forma poderosa nesses dias. E eu entendo que nós temos essa responsabilidade. Se nós queremos participar de tudo isso, pastor Robson, nós precisamos zelar por isso, zelar por esse fogo. Porque eu entendo, queridos, que somente aqueles que estão com seus corações em chamas é que vão participar de algo específico que Deus está fazendo nesses dias. E esse texto, quando ele fala: ei, não apagueis o Espírito, traz um peso de responsabilidade sobre mim. Quando estávamos perdidos, o Senhor foi lá, nos arrancou desse lugar, colocou algo poderoso dentro de mim e de você, esse fogo, essa chama, esse anseio. Só que nós precisamos zelar por isso. E é muito interessante que essa questão do zelo, querido, não está ligado somente nós estarmos num culto. A questão desse zelo não está ligado somente nós participarmos de uma célula. A questão desse zelo não é só dizermos que nós somos cristãos transformados, mas a questão é que nós precisamos, além de zelar por tudo isso, sermos uma resposta nos dias de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem feito coisas extraordinárias, eu tenho acompanhado o que Deus tem feito aqui. Mas o segredo é, qual é a resposta que nós estamos dando sobre tudo isso que Deus tem feito? Porque Deus não colocou uma chama dentro de mim e de você só para dizer, ou para nós termos alguns arrepios, ou para nós derramarmos algumas lágrimas diante do culto. Tem um propósito para tudo isso, queridos. E Deus, Ele está nos dizendo: ei, cuidem, zelem por esse fogo, não apaguem esse fogo. Quantos entendem isso? E dentro desse contexto, querido, Deus, Ele chama a nossa atenção, porque nós sabemos que nós estamos vivendo uma vida, queridos, o nosso dia a dia é corrido, é ou não é verdade? Queridos, pela manhã nós acordamos assim, é uma correria, é uma agitação, é ou não é verdade? Nós temos tantas responsabilidades, temos tantas coisas a fazer, e isso muitas das vezes nos faz perder o foco daquilo que Deus já tem gerado dentro de nós. E nós sabemos que dentro de tudo isso, um dos fatores que podem fazer com que esse fogo se apague é a distração. E nós nunca vivemos num tempo, querido, de tantas coisas acontecendo, tanto entretenimento muitas das vezes, que faz com que nós venhamos nos distrair, que faz com que nós não olhamos para dentro de nós, e não fazendo isso, querido, nós fazemos com que talvez esse fogo, vamos perdendo tudo isso que Deus tem gerado dentro de nós, a ponto de não percebermos muitas das vezes. Somos consumidos pela agitação do dia, somos consumidos pelas responsabilidades do dia, e é óbvio que temos que cumpri-las com ela, temos que honrá-las, mas nós precisamos nos atentar, porque muitas das vezes nós precisamos parar, queridos. Tem momentos que nós vamos ter que parar, avaliar como estamos vivendo, para que nós não venhamos ser sugados, para que nós não venhamos ser consumidos por tudo isso que tem ocorrido, e dessa forma venhamos perder a chama, porque é muito imperceptível muitas das vezes. Você não perde, você não deixa de queimar de um dia para a noite, você não deixa de se quebrantar de um dia para a noite. É algo muito sutil que muitas das vezes, querido, nós não percebemos. E é por isso que esse texto ele nos diz: ei, precisamos manter esse fogo, não apaguem esse fogo. Alguns dados, é muito interessante isso, querido, dentro dessa agitação, dentro dessa correria.
O ser humano é capaz de gerar aproximadamente 70 mil pensamentos durante o dia. Então nós estamos envolvidos, estamos vivendo o nosso dia a dia com tantas coisas acontecendo, com tantas preocupações muitas das vezes, pensando em tanta coisa, e dentro disso muitas das vezes não estamos percebendo, querido, que estamos talvez fugindo de alguns propósitos, de coisas que Deus estabeleceu para que nós viéssemos dar uma resposta por aquilo que Ele colocou dentro de nós. Quantos entendem isso? Então nós precisamos nos atentar, nós precisamos cuidar, nós precisamos avaliar e olhar para dentro de nós. Como é que está essa chama? Como é que está esse fogo? Será que eu sou ainda aquela pessoa que queimo pela presença? Será que eu sou aquela pessoa ainda que posso dizer com todas as palavras que sou alguém apaixonado por Jesus? Será que eu sou aquele homem? Será que você é aquela mulher ainda apaixonada que queima pela presença? Ou será que você também tem sido consumido pela agitação ou pelas distrações desse tempo? E Jesus está trazendo uma denúncia. Eu creio que dentro desse contexto Deus está dizendo: ei, avalie, não perca o fogo, não apague o espírito, não deixe esse fogo se apagar. Hoje é muito triste, queridos, que nós vemos muitas pessoas que eram referências para mim, eu acredito que para você também, muitas pessoas, amigos, não criticando-as, porque nós temos a responsabilidade também de ser um instrumento na vida deles, amém? De ajudá-los. Mas hoje eu olho quantas pessoas que um dia queimavam dentro desse processo de transformação ao qual eu tive, de caminhada com Cristo, que hoje essas pessoas estão apagadas, que hoje essas pessoas não estão vivendo mais os propósitos de Deus, não há mais brilho nos olhos. Você vai conversar com uma pessoa, você já não sente mais aquele entusiasmo que ela sentia. Quando fala das coisas do alto, já não há mais interesse, porque ela muda de conversa, ela muda de rota a conversa. Hoje as coisas mudaram, as prioridades são outras, e isso me traz uma tristeza em meu coração. E também de uma forma pedagógica eu olho para dentro de mim: Senhor, eu não quero viver isso, eu não posso viver assim, eu não posso viver uma vida com o meu coração apagado, eu não posso viver uma vida com o coração endurecido, eu não posso permitir que esse fogo que um dia me tocou se apague, Senhor. Porque uma vida, queridos, de um homem, de uma mulher que perde o fogo, se torna uma vida sem sentido. A pessoa talvez ela continue aplicando ou vivendo da mesma forma, mas já não há mais fogo, já não há mais brilho no olhar, queridos. E isso nós temos que refletir, isso nós precisamos olhar para dentro de nós e avaliar: Senhor, como está o meu coração? Como está a minha vida? Será que eu sou ainda aquele homem apaixonado? Será que eu sou ainda aquele homem quando fala das coisas do alto, ainda meu coração queima? Será que eu sou aquele homem ainda que me debruço sobre a palavra e peço a Deus: Senhor, revela o teu coração a mim? Será que eu sou ainda aquela pessoa ainda que quando diz: ei, vamos fazer algo, vamos nos reunir no nome de Jesus, o meu coração ainda queima? Nós precisamos avaliar isso, queridos, porque nós entendemos que a distração é algo que tem roubado esse coração em chamas de muito crente. E o pior de tudo é que o diabo ele vai mudando as suas estratégias de ataque. Algum tempo atrás nós entendemos que o diabo ele precisava arrancar você de um lugar como esse e levar você lá naquela velha vida novamente, atrás de um balcão de um bar, talvez numa boca de fumo. Mas hoje basta ele te distrair, queridos, basta ele te distrair. A distração ela nos rouba, a distração ela nos mata, queridos. A distração ela rouba a paixão pela presença. Quantos entendem isso? E o nosso coração, queridos, ele precisa estar com esse fogo aceso. Nós precisamos nutrir isso. Existe algo que Deus está fazendo nesse tempo, e eu tenho orado: Senhor, eu não quero ficar de fora disso, porque não são meras reuniões, queridos, não são apenas uma unção que Deus tem derramado, não é apenas uma visitação que Deus tem nos feito. Eu entendo nesses dias que Deus ele está nos preparando para algo. Eu entendo que Deus está nos capacitando existe algo, existe um caminho, existe um lugar que Deus ele quer que nós viemos trilhar. E quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar para dentro de nós. Primeira coisa que nós identificamos, que nós não somos nada, queridos,
que nós não podemos nada. A própria palavra diz em João que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, querido, nós não podemos conquistar, fazer algo, coisa alguma, nós não podemos por força própria. Mas eu entendo que Deus, Ele está reunindo um povo. Eu entendo que Deus ainda está cuidando de um povo, de um rebanho. Isso não é uma denominação, não é uma placa. É um povo que ainda queima, é um povo que ainda ama a presença, é um povo que ainda tem lágrimas nos olhos, é um povo que ainda chora pela presença. Tem alguém com o coração assim nessa noite, queridos? Queridos, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Por mais que os nossos olhos talvez não vejam, porque nós somos muito limitados, e nós temos a capacidade somente de ver aquilo que está ao nosso redor, aonde os nossos olhos veem, mas os olhos do Senhor estão por toda a terra, e Ele está procurando os fiéis, Ele está procurando aqueles que estão dispostos a viver algo sobrenatural. Só que para que nós venhamos viver isso, nós precisamos zelar por aquilo que o Senhor colocou dentro de mim e de você. E esse texto ele fala comigo porque ele diz: não apagueis o Espírito. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele precisa ser nutrido por esse fogo. Todos os dias, cada culto que nós viemos, querido, eu entendo que nós estamos ali acendendo uma brasa. Cada culto, cada reunião que nós nos reunimos em nome de Jesus, algo acontece. Eu creio que o próprio Espírito sopra um vento e aquele fogo ali ele aumenta, a intensidade dele aumenta. Cada célula que nós nos reunimos, eu creio que Deus ele sopra um pouco mais esse fogo. Cada joelho que se dobra, cada das vezes que eu derramo uma lágrima sobre a palavra ou em oração, Deus ele está soprando esse fogo. Só que nós precisamos zelar, cuidar, para que nós não venhamos nos distrair pelo caminho e deixar que isso se torne algo supérfluo muitas das vezes. É muito triste isso, queridos. Mas muitas das vezes, muitos de nós estamos perdendo esse entusiasmo. Hoje eu vim aqui assim, queridos, falei: Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu não sou ninguém, eu sou apenas alguém que foi transformado pelo Senhor. Mas eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim nessa noite. Eu quero receber tudo, porque eu sei que Deus ele está derramando algo. Senhor, eu quero poder apenas ser um instrumento, uma voz para aquele povo, porque existe um povo sedento nesse lugar. Existe uma igreja que ama Jesus, existe uma igreja que está num processo de avanço, de crescimento, e isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. O que te atrai aqui não são os homens. O que tem atraído a você, eu tenho certeza absoluta que não é o louvor, que não é o telão, que não são as luzes. O que tem te atraído aqui é esse fogo, essa chama, queridos. E o Senhor nos diz nessa noite: ei, cuide, proteja, não apague isso, não permita que isso se apague, não permita que os anos façam com que esse fogo apague. A cada dia que passa, querido, nós temos essa responsabilidade. Olhe para o seu irmão e diga para ele: ei, você é responsável. Diga para ele assim: ei, você é responsável. Você é responsável em manter essa chama acesa. Você é responsável. Queridos, não tem nada pior do que um homem de Deus sem fogo, uma mulher de Deus sem fogo. E isso não quer dizer o tempo de cristianismo que você tem vivido. Eu me converti em 70, isso não importa o tempo de igreja. Isso não se importa o tempo que você se entregou para Jesus. Porque muitas das vezes nós observamos isso, pessoas que chegam e durante às vezes 9 meses, 1 ano, a pessoa está voando. E talvez você olhe para o lado e fala: poxa vida, parece que Deus não tem nada comigo. Parece que Deus já não trabalha como trabalhava em minha vida. Será que nós não temos que olhar para nós e ver: poxa vida, será que o meu coração ainda está em chamas? Será que ainda a minha vida ainda atrai os olhos de Deus? A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. E quando fala fiéis, eu entendo que aquele que protege aquilo que Deus tem dado é um homem fiel, é uma mulher fiel. E nós precisamos responder isso, queridos. É muito interessante que em Apocalipse, Deus ele menciona algo que é muito interessante. Apocalipse 3, verso 15, diz: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus ele se dirige a uma igreja a qual ela construiu algo.
ela realizou muitas coisas, ela já não tem mais falta de nada. É uma igreja que, se nós fôssemos olhar nos dias de hoje, é uma igreja que tem de tudo, um conforto, uma estrutura poderosa, mas é uma igreja que se esfriou, é uma igreja que já não queima, canta louvores a Deus, usa a Bíblia sobre o seu altar, mas não há mais chama em seus corações, se perderam em meio à estrutura, muitas das vezes, estão perdidos, estão distraídos, se perderam. E Jesus, ele traz esse texto de uma forma assim, para que nós venhamos olhar para dentro de nós, queridos. O detalhe aqui não é uma igreja que estava fria e estava passando por um processo de aquecimento do Espírito, mas a denúncia é que era uma igreja que um dia queimou e agora está totalmente fria, está morna. E Deus, ele usa um termo aqui muito forte, que ele diz assim, ó: por este motivo, porque és morno e nem esfrio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, se tem algo que entristece o coração de Deus, é um homem, uma mulher que perdeu o brilho no olhar, queridos, a esperança de algo do céu. Se tem algo que mexe, entristece o coração de Deus, é alguém que deixou de queimar, queridos. Eu me converti, como eu disse, tive um encontro com Deus em 2013, tive momentos de fraquezas, de desânimo, como todos nós, aflições. E o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho simples de Jesus, ele nos alertou a respeito disso, que nós teríamos aflições, que nós teríamos dificuldades, que nós teríamos lutas, ou não é verdade? Mas ele diz para mim e para você: ei, tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. E dentro desse contexto, querido, eu falo: Senhor, eu não quero, Senhor, ser mais um que um dia queimou. Eu não quero ser mais um que um dia o coração ardeu e deixou de queimar. Eu não quero ser alguém que um dia queimou e agora está com o meu coração morno, sem expectativa, sem paixão. Quantos entendem isso, queridos? Quantos estão comigo aqui nessa noite? E a palavra do Senhor para nós nessa noite é que nós venhamos sondar os nossos corações. Deus está fazendo algo grande, e eu tenho orado, falado: Senhor, eu não quero ficar fora disso, porque muitos têm sido chamados, queridos, muitos têm recebido essa chamada, mas poucos são escolhidos. Porque poucos são escolhidos, porque nem todo mundo está disposto a entregar tudo para viver isso. Porque a partir do momento que esse fogo acende em meu coração, acende sobre as nossas vidas, nós temos que ter uma responsabilidade. Nós passamos a ter uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade é de darmos uma resposta. Tudo que nós temos vivido nesses dias, querido, tem um objetivo. Tudo isso que você tem vivido, as experiências que você tem tido, é para algo. Você entende isso? Queridos, tem sido dias maravilhosos, tem sido dia de uma experimentação de algo novo. Eu tenho vivido isso, queridos. Isso não está ligado somente no processo ao qual estou vivendo hoje, eu e minha casa, mas algo é verdade, que sempre algo queimou em nossos corações. E é por isso que nada nos para, queridos. Um homem e uma mulher que está queimando na presença de Deus, nada pode parar, nada pode detê-lo, as circunstâncias não podem te parar. É por isso que muitos têm desistido, é por isso que muitos têm olhado para trás, querido, porque deixaram que o fogo apagasse. E o Senhor nos diz nessa noite: ei, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Como é que está o teu coração nessa noite? Eu sei para onde eu estou indo, querido. Eu sei para onde eu estou indo, apesar dos meus olhos não conseguirem visualizar a proporção de tudo isso, mas eu sei para onde eu estou indo. E um homem que queima, uma mulher que queima, ele tem uma convicção, ele é movido por isso, querido. Existe algo que sinaliza que algo vai acontecer, algo grande vai acontecer. E um homem que deixa de queimar é uma pessoa que perde as expectativas, muitas das vezes. E nós, como igreja, nesse tempo, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Nós precisamos reconhecer o que nós carregamos. Então eu quero dizer para você nessa noite: não se distraia.
Não deixe que as circunstâncias, porque é um dos fatores do qual o diabo tem usado a distração nesse tempo. O diabo quer nos distrair, o diabo ele quer roubar essa paixão. Porque um homem, uma mulher que está queimando, é uma pessoa que nada pode lhe parar, nada pode lhe deter. Quantos estão comigo? E é muito interessante, querido, que dentro desse contexto, talvez você possa perguntar: poxa, mas como eu posso identificar isso dentro de algumas coisas que você já citou? Uma pessoa que deixa de queimar pela presença, querido, é uma pessoa que deixa de aplicar alguns princípios sobre a sua vida. Nós sabemos, como eu disse, há uma responsabilidade sobre mim e você, amém ou não amém? Nós carregamos algo poderoso e existe algo que nós precisamos entender, que é essa responsabilidade de aplicarmos, de mantermos esse fogo aceso. E quando nós começamos a nos distrair, muitas das vezes começamos a negligenciar algumas coisas. Como dissemos, esse fogo ele não apaga de um dia para a noite. Esse fogo ele não apaga de um dia para a noite. É algo muito quase imperceptível. E talvez você deva estar se perguntando: tá, mas como que eu identifico isso? Como eu posso impedir que isso aconteça? Você precisa continuar praticando aquilo que você tem aprendido. Você precisa continuar praticando aquilo que Deus já estabeleceu para você praticar. E é muito triste que dentro dessa realidade, muitas das vezes, querido, nós temos, como eu disse, perdido esse entusiasmo. Porque um crente, quando ele começa a perder a fome, a sede pela presença, ele começa a negligenciar algumas coisas que são principais, se assim podemos dizer. Essa pessoa ela já começa a perder, queridos, o prazer da palavra, o prazer das escrituras, porque tudo que nós estamos vivendo, ela parte das escrituras, querido. Nós não podemos querer construir coisas em nossa mente e querer viver a partir disso. Tudo que nós estamos construindo, tudo que Deus tem nos proposto, tudo que Deus ele tem nos colocado para que nós venhamos viver, está a partir da palavra, a partir das escrituras. Quantos entendem isso? E uma das questões que o diabo muitas das vezes quer apagar é o anseio, a fome pela palavra, a fome, a sede pela palavra. Esse é um princípio, queridos, que nós como cristãos, nós temos que avaliar e olhar para nós. Será que eu ainda sou aquela pessoa apaixonado pela palavra? Será que eu sou aquela pessoa ainda que me preocupo em não errar? Isso não quer dizer que nós não vamos errar, cometer erros. Mas será que eu sou aquela pessoa ainda que tenho feito uma avaliação, olhado para dentro de mim e através da escritura deixar que o texto, deixar que a palavra me molde dentro desse padrão o qual o Senhor tem estabelecido? Será que eu tenho sido essa pessoa? Ou será que eu estou satisfeito somente em vir para um culto, somente ir para uma célula, e amanhã na segunda-feira entrar naquela rotina novamente, sem poder avaliar, sem poder mastigar ou diluir tudo isso que Deus ele tem me dado? Porque muitas das vezes temos feito isso. Eu falo nós, eu me incluo nisso, queridos. Nós precisamos nos atentar. Será que eu sou aquela pessoa ainda que medito nas escrituras? Será que eu sou aquela pessoa ainda que me preocupo em inclinar a minha vida ao Evangelho de Cristo? Porque foi Ele que me libertou, foi Ele que te salvou, foi Ele que te transformou. Ele é o padrão, Ele é o princípio, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo. A palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus é o alimento que alimenta o homem e a mulher. Quantos estão comigo aqui? Quando nós vamos meditar, quando nós vamos ouvir a palavra, isso tem que arder em nosso coração, independente de quem esteja ministrando muitas das vezes. Muitas das vezes eu chego em casa ali, abro mão ali talvez da minha tarde de trabalho e vou para casa, queridos, meditar um pouco, ouvir uma ministração. E quantas vezes, queridos, eu fui pego nessas situações? Quantas vezes eu tive ali algo assim, qual Deus derramou sobre a minha vida? Porque eu entendo, queridos, que a minha vida ela precisa estar inclinada à palavra. Eu sei, eu preciso viver o que a palavra de Deus tem me direcionado. E hoje nós vemos tantos métodos, muitas das vezes, muitas formas de as pessoas ensinarem. E nós vamos vendo que eles vão acrescentando muitas coisas, eles vão colocando coisas, sendo que a palavra de Deus é suficiente.
E quando nós começamos a agregar muitas coisas dos nossos achismos, até mesmo coisas do nosso interesse, isso vai fazendo com que nós venhamos perder a rota e muitas das vezes nos afastar daquilo que Deus ele tem estabelecido para mim e para a sua vida. E é por isso que nós precisamos nos antenar, nos inclinar à palavra de Deus. Quantos estão comigo? Quantos entendem essa palavra? É muito interessante que quando Deus ele fala para Josué, em Josué 1:8 ele dá um comando para Josué dizendo: ei, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Como que um cristão, como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele consegue viver uma vida plena, e não somente naquilo que nós podemos trazer como material, mas em todo o processo da sua vida? Quando nós acreditamos, quando nós cremos na palavra, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus, para as promessas, para aquilo que Deus colocou ao nosso respeito, nós olhamos e falamos: não, eu creio nisso, o meu coração ainda queima por isso, o meu coração ainda se inclina por isso, o meu coração ainda se quebranta por isso. Como nós temos nos comportado diante de tudo isso? Será que nós somos essas pessoas que têm meditado? Será que nós somos essas pessoas que ainda creem na palavra? Porque muitas das vezes nós temos construído coisas ao nosso redor e temos nos agarrado nisso, e isso tem nos roubado do propósito. Isso tem feito com que nós venhamos nos distrair muitas das vezes. Quantos entendem isso? Mas a palavra de Deus é suficiente, e quando nós nos agarramos nela, nós começamos a viver algo extraordinário. Quando nós nos agarramos à palavra de Deus, querido, os nossos dias passam a ser dias diferentes, não só porque eu entreguei a minha vida para Jesus, mas porque tem uma viva esperança dentro de mim, existe um fogo, e a palavra, queridos, ela faz com que esse fogo a cada dia aumente. A palavra de Deus, ela me ensina como proteger isso, a palavra de Deus me ensina como eu guardar isso. Quem está com o coração queimando aqui nessa noite? Tem alguém aqui, queridos? Tem alguém com o coração em chamas aqui nesse lugar? Queridos, algo maravilhoso é viver a presença de Deus, viver os propósitos de Deus. Nada mais me atrai, queridos. Da onde Deus me tirou, eu consigo ter uma perspectiva de vida, olhar para trás, queridos. Eu posso dizer hoje que nada mais me atrai, nada mais me gera assim uma expectativa além daquilo que Deus já propôs para mim. Nada me fascina mais, queridos. Nada assim atrai o meu interesse, porque é isso aqui me cativou. A palavra me pegou, a palavra me transformou. A palavra é tudo, ela é suficiente. Quando nós estamos inclinados sobre ela e aplicando sobre as nossas vidas, nada mais nos atrai, nada mais rouba a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso foco. E hoje, querido, vivendo o que nós estamos vivendo, eu louvo a Deus, porque quantas coisas Deus tem feito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Tem alguém alegre nesse lugar aqui, queridos? Tem alguém que pode dizer: ei, eu tenho um sorriso em meus lábios? Tem alguém que pode dizer assim: ei, hoje eu sou uma pessoa feliz? Porque quando nós encontramos, querido, temos esse encontro com o verbo vivo, a palavra de Deus, queridos, isso nos preenche. E quando nós estamos preenchidos por essa palavra, queridos, nós vamos viver de uma forma intensa, nós vamos depositar a nossa fé, a nossa confiança. É por isso que tem muitas pessoas que estão perdidas, porque elas deixaram de aplicar a sua confiança, começaram a olhar para outras coisas ao seu redor começou a te chamar a atenção, e essas pessoas tiraram os olhos daquilo que nutre o nosso espírito, que mantém esse fogo aceso. E Deus ele está trazendo para nós: ei, não apaguem o espírito. Amém, queridos? Não apaguem o espírito. Nós temos essa responsabilidade, queridos, de mantermos esse fogo aceso. Uma das coisas também que temos vivido, que muitas das vezes
começamos a negligenciar. A primeira é as Escrituras, como dissemos. Já não olhamos mais para ela com paixão, já não olhamos para ela com expectativa, e dessa forma nós começamos já a negligenciar uma sucessão de coisas. Muitas das vezes começamos a perder o prazer, pastor, de se reunir, de estar junto, de compartilhar, porque já não há interesse. E é por isso que muitas das vezes nos afastamos daquele lugar onde o Senhor está derramando algo, nos afastamos daquele lugar onde o Senhor tem liberado o alimento, a palavra. Começamos a nos afastar de um ambiente de adoração, começamos a nos afastar do nosso secreto. Talvez se eu perguntar aqui para vocês, é uma pergunta retórica, mas qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante de Deus? Qual foi a última vez que você olhou para dentro de você e se desesperou, falando: meu Deus, quem sou eu sem o Senhor, Pai? Qual foi a última vez, talvez, que você parou tudo, parou até mesmo algum compromisso só para estar com Ele? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você sentiu aquela brisa do Espírito? Qual foi a última vez que você, talvez lá no seu secreto, no seu quarto, só você e Ele, você se jogou no chão e ficou ali por algumas horas, e você já não tinha mais o desejo de sair dali? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você leu um texto da Bíblia e o seu coração pulsou forte? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você colocou um louvor ali para você adorar ao Senhor, e a única coisa que você queria era não sair daquele ambiente? Qual foi a última vez? Eu creio que Deus, Ele está acendendo algo mais intenso sobre nós nesses dias. Eu creio que Deus, Ele está trazendo a nossa memória de uma forma de avaliarmos como nós estamos vivendo. Nós precisamos, querido, manter essa chama acesa. Querido, saiba de uma coisa, que não é aquilo que eu exerço que identifica. Talvez nós olhamos: quando eu for um pastor ali eu vou queimar na presença de Deus. Quando eu for um líder de célula eu vou ser alguém apaixonado pelas Escrituras. Ei, o Senhor está dizendo: é hoje, é agora. Nós precisamos manter isso, querido. Nós precisamos, pode aplaudir ao Senhor, queridos. É hoje, é agora. Quando Deus, Ele fala: não apagueis o Espírito, eu entendo, queridos, um senso de urgência. Nós estamos vivendo dias específicos. Eu não sei se você é uma pessoa que gosta de observar tudo o que tem acontecido, mas algo está sinalizando, queridos, há algo novo da parte de Deus nesse tempo. Deus, Ele está prestes a fazer, Ele está fazendo, mas eu creio que existe uma intensidade, existe uma onda ainda muito maior. E eu tenho me observado, olhado e falar: Senhor, eu não quero perder essa onda. Eu não quero estar com meu coração apagado quando o Senhor liberar algo poderoso sobre a terra. Eu não quero estar distraído com as minhas preocupações. Eu não quero estar distraído com as minhas coisas. Eu não quero estar agarrado em coisas que não vão agregar nada na minha vida. Eu quero estar atento, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Existe uma obra poderosa que está sendo realizada, queridos, e essa obra não vai parar. Essa obra, ela não vai parar por mim, essa obra não vai parar por você, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Existe um grande mover do Espírito, e todas as vezes que eu olho para isso, meu coração, ele pulsa mais forte, queridos, porque eu era alguém improvável. Eu era alguém que não havia possibilidades, que nem mesmo a família acreditava na obra que Deus poderia fazer. Eu mesmo olhava para mim e falava: cara, se eu continuar desse jeito, eu não vou durar muito tempo. Mas o Senhor me encontrou, queridos. O fogo me pegou. Assim como grandes homens da palavra de Deus que tiveram um encontro com esse fogo, as suas vidas não foram mais as mesmas. Eu olho para o próprio apóstolo Paulo.
a caminho de Damasco, um homem perseguidor da igreja de Cristo, um homem que tinha nas suas veias um ódio cruel do povo de Deus. Quando ele tem um encontro com o fogo, queridos, a vida dele se torna uma vida totalmente diferenciada. Eu olho para a vida desse homem e falo: cara, se Deus usou um homem como esse, Ele também pode me usar. E o segredo qual que é o segredo? Um coração em chamas. Qual que é o segredo? Um coração queimando. Porque nós tivemos o mesmo Deus que se encontrou com Paulo lá atrás, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele nos diz que eu sou o mesmo hoje, ontem, hoje, eu serei eternamente o mesmo Deus. Ele é o fogo, Ele é minha paixão, é por Ele que eu me movo hoje. Eu não sou nada, mas Ele é tudo na minha vida. Nós não somos ninguém, queridos, mas Deus, Ele aprovou, Ele acreditou em mim, em você, e colocou algo tão lindo dentro de nós. E nós precisamos nutrir essa chama, queridos. E hoje nós estamos vivendo, queridos, algo muito maravilhoso da parte de Deus. Eu e minha casa, eu e minha esposa, minha filha. Hoje muitas das vezes nós chegamos do trabalho, de um dia talvez estressante, um dia cansativo, e o nosso prazer está ali, queridos, às vezes de sentar, compartilhar uma palavra, falar das coisas do alto, compartilhar algumas coisas que Deus tem falado ao meu e ao coração dela. A minha filha tem sido um instrumento de Deus nas nossas vidas, porque ela tem nos acompanhado. E eu olho tudo isso que tem acontecido, eu falo: meu Deus, o que é isso? Aí eu sinto a voz de Deus falando: é o meu amor, é o meu cuidado. Queridos, Deus, Ele colocou algo tão lindo dentro de nós, queridos, e nós não podemos tratar isso com desprezo. Isso tem que gerar uma responsabilidade em nós. Você tem que olhar para você e falar: ei, cara, eu vou ser a resposta nessa geração. Mas eu não sou um líder ainda, eu não sou um pastor. Mas o Senhor te chama hoje. Não são os títulos, queridos, que nos definem, mas é a presença, é o fogo, é a glória de Deus sobre nós. Talvez você pode olhar e falar: cara, eu não conheço muito bem a palavra, eu ainda não fiz um curso teológico. Mas se você tem fogo, o Senhor te chama hoje. Vem, se levante. É isso que o Senhor tem nos chamado. E é por isso que o diabo, ele tenta apagar as distrações, tentam nos afastar desse fogo, queridos. Quantos estão comigo nessa noite? Pergunta para o seu irmão: ei, tem fogo aí? Ei, pergunta para ele assim, empolgado, queridos: ei, tem fogo aí? Porque muitas das vezes nós associamos: mas eu não tenho nenhum dom, eu não profetizo, eu talvez ainda nem falo em língua. Que o Senhor diz: hoje você vai falar, porque o Deus do fogo está aqui, só depende de você, queridos. E quando nós abrimos o nosso coração, queridos, quando nós entendemos essas verdades bíblicas, quando nós entendemos que há um fogo que não depende de mim, nós começamos a viver algo tremendo na parte de Deus, queridos. E eu quero dizer que a religião não pode parar isso. Eu quero dizer que o homem não pode parar isso. As circunstâncias não podem parar, porque esse fogo, ele vem do próprio Deus, queridos. E um homem que é movido pelo fogo, ele é imparável. Ei, você entende isso? E é por isso que eu olho para dentro de mim hoje, queridos, mesmo diante de tantas dificuldades que passamos muitas das vezes, como ser humano todos nós passamos. Eu olho e falo: Senhor, eu posso perder talvez algumas coisas, eu posso ter até mesmo algumas percas nesse tempo, mas o que eu não posso perder, Pai, é esse fogo. Eu não posso perder essa chama, porque é ela que me move, é ela que me leva aos pés da cruz, é ela que me faz reconhecer que eu sou um miserável, mas através da graça de Deus, Ele nos levanta, Ele nos faz caminhar entre os homens e mulheres de Deus, Ele nos coloca com os príncipes dessa terra, para compartilhar aquilo que Ele tem colocado dentro de mim, dentro de você. Quantos estão comigo nessa noite? Quantos têm algo? Quantos estão com o seu coração queimando aqui nessa noite? Pode soltar, queridos, dê um glória. Fala: Senhor, eu te amo. Diga algo para Ele nessa noite.
não apagueis o Espírito. Quem é você nessa noite? Como você está se comportando diante de tudo que Deus tem feito? Você precisa dar uma resposta. Eu não posso sair de um culto como esse e chegar em casa, abrir as minhas redes sociais e ficar ali 1, 2, 3 horas sondando o que Deus está fazendo nas igrejas. Não que você não possa. Quantos entendem isso? Compartilhar um views aí, uma live que seja. Não que você não possa fazer isso, mas eu tenho que pegar tudo isso, chegar em casa e falar: Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer de mim, Pai? Olha para mim, Senhor, conta comigo. Senhor, ainda tem uma chama aqui dentro, olha para mim, Senhor. Nós temos que cuidar para que o fogo não se apague. Não tem coisa melhor do que um coração queimando, queridos. E é por isso que nós muitas das vezes nos distraímos. É por isso que muitas das vezes nós perdemos a empolgação. É por isso que muitas das vezes nós vivemos uma vida quase da mesma forma a qual estávamos vivendo antes de conhecer ao nosso amado Jesus. Eu olho para a Bíblia, eu olho a vida de algumas pessoas, de alguns homens, e isso me motiva. Eu olho para as Escrituras e isso me traz uma esperança, porque Deus ele só está procurando um coração sedento. Deus ele só está procurando um coração em chamas. Eu me lembro quando eu comecei, queridos, Deus foi me colocando algumas responsabilidades em minhas mãos. Trabalhávamos ali, participava de um grupo de célula também. Na época meu líder saiu, e nós ali, pelo fato já de mostrar esse interesse que queríamos mais de Deus, fomos escolhidos ali para estarmos de frente com aquela célula. E começamos ali a entregar aquilo que Deus tinha nos dado, com responsabilidade, olhando para dentro de nós e falar: Senhor, eu não sou capaz, mas eu tenho algo aqui, Senhor, eu tenho uma chama, eu tenho um fogo. E começamos a compartilhar daquilo que Deus tinha colocado em nosso coração. E as pessoas foram chegando, o número foi aumentando, e as coisas foram acontecendo, responsabilidades Deus foi nos dando. E isso assim me alegra, querido, porque sempre olhei para dentro de mim e falei: Senhor, eu não sou capaz de assumir essa responsabilidade. Mas eu quero dizer para você que o padrão de Deus não é o mesmo padrão nosso, porque muitas vezes nós queremos estar preparados de uma forma humana, pessoal, para agirmos diante daquilo que Deus já determinou a nosso respeito. Eu quero dizer que hoje você talvez se olhe como uma pessoa que é incapaz muitas das vezes, mas Deus já vê você como um homem, uma mulher de Deus cheio do Espírito, sendo usado de uma forma poderosa, porque é assim que o Senhor nos olha, é assim que o Senhor nos vê. E as coisas foram acontecendo, queridos. E eu louvo a Deus porque hoje tem alguns amigos aqui que caminham conosco, o Lucas e tantas pessoas, o Oséias, pessoas que olhavam para nós e o estilo de vida, não que eu sou melhor do que ninguém, mas isso, o nosso estilo de vida de um homem, de uma mulher que queima, ele atrai também, queridos. Ele atrai a atenção das pessoas. As pessoas começam a observar: esse cara mudou, essa mulher mudou, tem algo diferente nessa pessoa, tem um brilho diferente, o modo de até de andar muitas das vezes muda, é na verdade, queridos. E isso vai atraindo, e as coisas foram acontecendo dessa forma comigo, queridos. E hoje eu louvo a Deus porque, para a glória de Deus, queridos, alguém que um dia estava atrás de grades porque cometeu um delito e fui condenado a um tempo, e Deus usou toda essa circunstância para mostrar para mim que Ele tinha uma obra poderosa sobre a minha vida. E hoje eu olho para tudo isso, pastor Robson, eu falo: cara, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de manter esse fogo aceso. Não que eu possa retribuir, jamais eu vou poder fazer isso, porque a obra que Deus faz na nossa vida, queridos, nós não temos como pagar. Mas eu olho para dentro de mim e falo: Senhor, como não manter essa chama acesa? Porque outras pessoas têm sido tocadas por aquilo que a gente carrega.
pessoas têm sido tocadas por aquilo que você carrega. E hoje, queridos, eu posso olhar assim e falar: Senhor, eu sei que tem mais, mas também eu posso olhar e falar: Senhor, glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Quantas coisas Deus tem feito, queridos, e quantas coisas Deus faz através de alguém que está com seu coração em chamas. Hoje o meu pai está aqui, o meu irmão está aqui, alguns amigos estão aqui, a minha esposa está aqui, pessoas que acompanharam o processo de Deus na minha vida. O Elton é uma pessoa que há muitos anos me acompanha. Eu tinha a idade da minha filha quando eu conheci o Elton. Pessoas que acompanharam a nossa vida, a nossa trajetória, por caminhos obscuros, o qual caminhamos. E eu olho para tudo isso, por esta obra que Deus fez, me vem uma gratidão tão grande, queridos, de falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor acendeu uma luz em alguém que estava em trevas. Obrigado porque o Senhor colocou uma chama em meu coração de alguém que não tinha mais esperança. Alguém que estava prestes ali, queridos, a ser executado, mas o Senhor teve graça, misericórdia, e olhou para mim e falou: não, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho algo para essa pessoa. Da mesma forma que Deus olhou para você e disse: ei, eu tenho um plano, eu tenho algo que eu quero liberar. E foi esse fogo, querido, que nos encontrou. Foi essa presença que mudou a nossa história. Foi essa chama que o Senhor acendeu em nossas vidas. E eu quero dizer para você que circunstâncias, o próprio nosso inimigo, Satanás, ele quer apagar essa chama, ele quer nos destruir, ele quer fazer com que venhamos viver uma vida totalmente fria na presença de Deus. Mas o Senhor está aqui nessa noite dizendo: ei, filho, proteja esse fogo, não apague esse fogo, porque grandes coisas o Senhor está fazendo, vai continuar fazendo, e eu não quero ficar fora disso. Eu não quero ficar fora disso. Quantos recebem essa palavra? Será que eu pude ser claro com vocês nessa noite? Eu falei para Deus: Senhor, eu vou lá hoje. E sempre dá um frio na barriga, queridos, isso é normal. Eu acredito que com todos, quando você vai fazer algo na célula, quando você vai levar uma palavra, é na verdade. Às vezes quando você vai evangelizar alguém, é o frio, não dá um frio na barriga? Mas hoje eu vim para cá assim, cara, eu vim pisando forte, pastor Robson. Eu falei: cara, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada, porque eu sei que o que o Senhor colocou dentro de mim, isso não depende de mim. Eu só preciso manter isso, eu só preciso guardar isso, eu só preciso proteger isso, para que esse fogo não se apague. Sabe por quê, queridos? Que um dia eu disse sim. Eu disse sim, fala: cara, eu vou viver. Se o Senhor fez o que o Senhor fez na minha vida, eu vou viver o teu propósito. E desde 2013, esse fogo se acendeu, queridos. Ele não se apagou. Ele não mais se apagou. Eu te pergunto nessa noite: quando foi que esse fogo acendeu sobre a sua vida? Você lembra da data? Você lembra onde foi? Você lembra como foi? O Senhor te diz nessa noite: não apague o Espírito, não deixe a chama apagar, não deixe esse fogo se esvair. Proteja isso, queridos, zele por isso, faça com que esse fogo aumente, clame ao Senhor, não se distraia nesses dias. Não deixe que as distrações roubem a paixão e o interesse, a vontade, a sede, o desejo. Talvez você está aqui: poxa, mas faz alguns anos que eu sou crente. Mas não interessa o tempo de crente, queridos. Não importa quanto tempo. Se você vem de uma outra denominação, isso não importa. O que Deus colocou dentro de mim e de você é o suficiente para nos levar, queridos, aonde Ele quer que nós estejamos. É suficiente para vivermos tudo aquilo que Deus Ele já propôs para a nossa vida. Jeremias, ele diz que Deus havia escolhido no ventre da sua mãe. Queridos, há um propósito para mim e para você. Ninguém vive sem um propósito.
Já existe algo preparadinho para você. Já existe algo que Deus planejou antes de te formar no ventre. O Senhor já sabia o meu nome. O Senhor já me conhecia, sabia a data do meu nascimento, sabe a data da minha partida. E isso que me dá mais temor, queridos. Eu olho para mim, às vezes eu comento com alguns amigos, eu não quero chegar no meus 50 anos ali, pastor Robson, estou com 35. Eu não quero chegar ali na minha velhice e olhar e falar: meu Deus, eu não queimei da forma que Deus queria que eu queimasse. Eu não vivi aquilo que Deus queria que eu vivesse. Alguém comigo aqui, queridos? E isso tem que gerar uma preocupação em nossas vidas, de viver aquilo que Deus preparou para mim e para você. E Ele está aqui nessa noite. Amém, amém, amém. Olhe para dentro de você nesse momento. Eu quero orar com você nessa noite. Pode se colocar de pé. Senhor, nós te rendemos honra, Pai. Nós te rendemos graça, Senhor. Senhor, tudo que nós estamos vivendo, se não fosse o Senhor, jamais seria possível, Pai. O Senhor acendeu uma chama um dia em nosso coração, Pai. Isso foi a graça do Senhor. Isso foi o favor do Senhor. Nós não merecíamos isso, Pai. Nós não merecíamos, Pai, o que o Senhor fez, mas o Senhor fez, Pai. O Senhor colocou em nós uma chama, o Senhor despertou um anseio, o Senhor despertou algo em nossos corações. Pastora, pode falar. E nós queremos, Pai, de alguma forma responder isso. Pai, nós olhamos e entendemos que o Senhor está trazendo para que nós venhamos ter um pouco mais de atenção de como estamos vivendo. Como está, Pai, a nossa fome? Eu creio que são dias que o Senhor está trazendo, Pai, reflexões sobre as nossas vidas, porque existe algo qual o Senhor está fazendo, e o Senhor conta comigo, o Senhor conta com a sua igreja, o Senhor conta com o seu povo. Mas a pergunta é: como estão os nossos corações? Como está a nossa fome? Será que ainda anseamos por isso? Será que ainda temos anseio por aquilo qual o Senhor ainda prometeu, que ainda vai se cumprir, Senhor? Pai, eu não quero passar os meus dias distraídos. Pai, eu não quero passar os meus dias preocupados com as minhas demandas. Eu não quero passar os meus dias preocupado com as minhas coisas, porque eu sei que se eu tiver um coração queimando, o Senhor vai cuidar das minhas coisas, Pai. O Senhor vai cuidar da minha casa, o Senhor vai cuidar da minha provisão, o Senhor vai cuidar, Pai. Pai, que seja um tempo onde nós venhamos olhar para dentro de nós e avaliarmos: será que ainda existe fogo? Será que ainda existe uma sede? Será que ainda existe um anseio, Pai, pela presença? Porque a Tua presença, ela é suficiente. A Sua presença, Pai, é que nos move. A Sua presença é que nos leva a viver a plenitude do Senhor. A Tua glória, Pai, ela nos constrange. O Teu poder, Pai, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E tudo isso está nos levando, Pai, para vivermos algo o qual o Senhor estabeleceu. Senhor, se existe alguém aqui, Pai, que o seu coração não está queimando como no início, Pai, mesmo com tantos, Pai, eventos que muitas das vezes nós fazemos, mesmo com tantas demandas muitas das vezes que fazemos para contribuir, Pai, para que o fogo aqueça, talvez ainda assim esses corações estejam se apagando. Acende, Pai, nessa noite, acende o fogo nessa noite. Aumenta o fogo, Pai, aumenta a presença, aumenta a fome, aumenta a sede, aumenta o desejo, Pai, pela Tua glória, Senhor. Você pode dizer isso nessa noite?
você aqui para frente, venha. Vamos, venha. Você que tem fome, você que tem sede, venha. A Bíblia diz: aquele que tem fome, aquele que tem sede, venha